A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos aqui do Valentes 24 horas. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo nesse dia de hoje, esse domingo, essa manhã abençoada que o Senhor tem nos preparado, que o Senhor tem nos concedido. Deus seja louvado pela tua vida, por você estar aqui neste momento para se alimentar da palavra do Senhor. Vamos orar nesta manhã, pedindo ao Senhor a direção da palavra dele para os nossos corações, conforme o querer dele, a vontade dele, conforme a necessidade da nossa vida, daquilo que nós precisamos de ouvir. Pai amado, Pai querido, Senhor, nós entramos, Senhor, diante da tua presença, ó Deus, apresentando nossas vidas, apresentando esse grupo, apresentando cada irmão, cada irmã que está aqui ouvindo, Deus. Meu Deus e meu Pai, Senhor, se faça presente nas nossas vidas, nos nossos lares, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa repreender toda negatividade, toda fraqueza, todo mal, toda retaliação. Meu Deus e meu Pai, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus toda negatividade, Senhor. Toda a fúria do inimigo contra as nossas vidas, entra nos nossos lares agora, Senhor. Que o Teu Espírito Santo preencha o vazio, todo o ser. Que o Teu Espírito Santo entre, abrace. Que os Teus anjos enviem agora, Pai, com espada de fogo para dissipar todas as obras das trevas, meu Deus, contra as nossas vidas. Pai, nós oramos e clamamos a Ti, porque o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Pai, sabemos que às vezes a luta é espiritual, mas nós clamamos a Ti, porque a Tua palavra diz que nós não teremos que pelejar, porque o Senhor pelejará por nós. Glória a Deus. Assim te apresentamos o momento da palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar nos nossos corações, bendito Deus. Conforme o Teu querer, Senhor, conforme a Tua vontade, Deus, para nossas vidas. O Senhor sabe o que cada um precisa. O Senhor sabe o que cada um necessita. O Senhor sabe das nossas necessidades. Que o Senhor visita, Senhor, o nosso lar. Que o Senhor visita a nossa casa interior. Que o Senhor visita cada membro que não pode estar aqui, às vezes está no trabalho, às vezes está na estrada, está viajando. Mas nós pedimos a Tua presença. Glorificado seja o santo nome do Senhor. O Senhor que reina e vive para todo sempre. Nós sabemos, Deus, que se estamos de pé, é pela Tua infinita bondade e misericórdia que tem nos alcançado, que tem nos sustentado. Fica conosco, Senhor, nesta manhã, dando direção dos nossos passos, aonde nós devemos ir, o que nós devemos fazer. Fica conosco, Senhor. Fale conosco, Pai. Eis aqui o Teu servo e Tua serva ouve. Que nós possamos, Pai, abrir o nosso coração. Que o Senhor Deus possa abrir o nosso entendimento, para que possamos entender a Sagrada Escritura, a revelação que o Senhor quer falar nos nossos corações. Que toda distração venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Abre os ouvidos espirituais, abre o entendimento espiritual, abre a visão espiritual, Senhor. E assim nós clamamos a Ti. E desde já, Senhor, nós te agradecemos. Que o nome do Senhor seja hoje eternamente louvado, glorificado e exaltado para todo sempre. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Louvado, engrandecido seja o santo nome do Senhor. Vamos ao versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios,
mas como sábios. 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual a vontade do Senhor. 18. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. 19. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. O Senhor fala conosco nesse dia de hoje sobre um despertamento. Glória a Deus. O Senhor fala sobre um despertar, porque nos últimos tempos a igreja do Senhor está adormecida. Tem muitas pessoas desanimadas. Tem muitas pessoas que estão paralisadas, adormecidas. E aqui em Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo, o apóstolo faz um convite para o despertar espiritual. O significado de estar dormindo significa estar desligado das coisas de Deus, acomodado no erro, no pecado. Acomodado, às vezes, de não querer movimentar-se. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. A palavra começa dizendo, desperta tu que dormes. E não fala de um dormir físico. Fala de um dormir espiritual, porque às vezes as pessoas estão vivendo no esfriamento. A palavra diz, levanta-te dentre os mortos, que tem pessoas que já estão tão adormecidas que estão como mortos. E Cristo nos dá o discernimento, o entendimento. Meu irmão, não adianta falar que é crente e às vezes está acomodado na igreja achando que está salvo. Não basta somente nós ali louvarmos, estar com o corpo presente ali. Não, é na nossa casa também, é onde... Não basta somente estar com o corpo presente, somente quando nós estamos na igreja. Nós temos que dar bom testemunho. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que estar com o Espírito Santo enxertados, ter o discernimento. Quantas pessoas estão sendo enganadas. Mas o Senhor nos convida a despertar, a voltar ao primeiro amor. Levanta dentre os mortos, que tem pessoas que estão como morto. Às vezes entra na igreja, escuta a palavra e sai do mesmo jeito. Às vezes está ali caminhando, dia após dia. Às vezes recebe os louvores, entrega os louvores a Deus, mas é da boca para fora. Nós precisamos de clamar, nós precisamos de humilhar, de prostrar na presença do Senhor, não como pedintes, mas conhecendo a grandeza de Deus, servindo por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode nos proporcionar, não por correr atrás de bênçãos, mas voltar ao primeiro amor. Servir a Deus sabendo que Ele é o único e suficiente na nossa vida. Tem pessoas que só lembram de Deus para pedir. E quando recebem, não agradecem. E vivem murmurando e reclamando. Meu irmão, Deus tem muito mais além que isso. O plano de Deus aqui na terra, o projeto dele, não foi só para nos abençoar com bens materiais ou aquilo que nós necessitamos. Foi para a salvação.
um corpo vivo, um sangue purificado, um sacrifício vivo foi pago em nosso favor. Jesus morreu pelos nossos pecados, um sangue puro e inocente. Deus veio para nos abençoar, mas o plano dele para a nossa vida é salvação. E a palavra dele diz: buscar em primeiro lugar a mim, que as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia, que palavra forte, que palavra tremenda. Às vezes estamos tão preocupados, assim como Marta, com os afazeres da casa, com o dia a dia, preocupado com o amanhã. Mas Maria escolheu a melhor parte. Aleluia. Meu Deus. O Senhor quer que nós andamos prudentes. Não andamos como os nécios. Aleluia. O Senhor não quer que nós andamos desapercebidos. O Senhor não quer que nós andamos afastados, à deriva, sem instrução, sem rumo, sem saber o que fazer. Os nécios vão andando sem rumo, sem direção, mas o Senhor nos ensina que Ele é a direção, que Ele é o caminho, que nós sejamos sábios, sabendo que o tempo tem se abreviado e que os dias são maus. A palavra diz: não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Glória a Deus. E todos nós sabemos qual que é a vontade do Senhor. Aleluia. Não sejais insensatos. Aqueles que têm olhos, mas não vê, têm ouvidos e não ouvem. Sabe o que precisa de ser feito e não faz. Glória a Deus. O Senhor, Ele não quer que nós agimos como insensatos, sem saber que rumo tomar, que decisão tomar. Não quer que nós sejamos aquelas pessoas que não têm atitude, que é imprudente, que é irresponsável, que toma decisões sem pensar nas consequências, que age por impulso, que rejeita os conselhos úteis, que repetem os mesmos erros, que repetem os mesmos ciclos. O Senhor, Ele quer que haja um despertamento. Mas não tem como Deus trabalhar se não tem mudança. Não tem como Deus manifestar a tua glória e a tua presença naquele que não quer mudança. O Senhor quer que nós sejamos sábios. O Senhor quer que nós venhamos entender a vontade dEle e viver a vontade dEle. Não basta somente entender, nós temos que dar lugar para Deus trabalhar. Se nós não estamos conseguindo, nós temos que clamar e chorar aos pés do Senhor, porque os dias têm se abreviado. E cada dia o Senhor volta para um. Que nós não sejamos apartados. E quando nós chegar diante do Senhor, nosso nome esteja escrito no livro da vida. Que nós tenhamos obras para apresentar diante do Senhor, do que nós fizemos da nossa vida. Vai haver prestação de conta. E o Senhor, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Ele está despertando homens, Ele está despertando mulheres. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, desperta. Reaja. Não basta somente estar na casa do Senhor, não é isso. O Senhor, Ele quer intimidade, Ele quer presença.
O Senhor, Ele quer que nós estejamos enxertados nele. O Senhor quer que nós sejamos um vaso transbordante em suas mãos. O Senhor, Ele não quer que nós sejamos como um saco vazio, mas Ele quer nos encher da sua presença. E existe uma diferença muito grande quando o servo do Senhor está na presença dEle. Porque é transbordante, é perceptível aonde tem um servo do Senhor, aonde tem presença, aonde tem azeite. Aleluia. Lembra da passagem das virgens? As 5 imprudentes deixaram o seu azeite acabar e não tinha luz. O noivo chegou e não estavam preparadas. Mas o Senhor te convida, desperta tu que dormes. Como que está a tua reserva de azeite? O noivo vem aí. Como que será se o Senhor voltar? Como é que está a tua brasa, aquela que põe fogo no altar? Nós temos que ser luz, nós temos que estar com as lamparinas acesas quando o Senhor voltar. Não permita que a tua luz se enfraqueça, não aceite, não acomode. Mas entre na presença do Senhor. Se precisa de haver conserto, conserta o Senhor. Se precisa de pedir perdão, peça perdão. Mas não se acomode. Glória a Deus. Desperta tu que dormes. Não embriagueis com vinho da contenda, mas enchei-vos do Espírito. Para de contender, para de causar inimizades, para do disse-me-disse, para de fuxico, para de falar mal do outro, para de colocar defeito em tudo que você vê. Se cala, fecha a boca, mas esteja na presença do Senhor. O ser humano tem a tendência muito grande, eu falo por mim, de às vezes achar defeito, erro e querer abrir a boca para falar. Mas o Senhor diz, enchei-vos do meu Espírito. E como que nós iremos encher do Espírito? O versículo 19 vai dizendo, vai falando entre salmos, vai cantando cânticos, vai cantando hinos, cânticos espirituais, vai salmodiando, vai se enchendo da presença, vai colocando tudo isso dentro do teu coração. Aí está a resposta. Aleluia. A forma de estar na presença do Senhor e encher da presença dele, meu irmão, é se alimentando. Porque se nós não nos alimentamos, nós ficamos enfraquecidos. Aí qualquer batalha, qualquer luta que vier, nós não vamos ter forças para combater. Porque nós vamos estar desnutridos. A palavra do Senhor é nutrição, é maná, é fonte de vida. É a palavra do Senhor que alimenta a nossa força, a nossa fé. É a palavra do Senhor que não nos deixa nos abater diante das circunstâncias, porque temos a certeza que Deus está falando conosco e Deus está presente todos os dias. E quando nós estamos na presença do Senhor, Ele nos garante a vitória. Ele é quem peleja por nós. Ninguém mexe no ninho dele, não. Porque nós estamos escondidos debaixo das tuas asas. Aleluia. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. Você já agradeceu a Deus hoje? Porque a maioria das pessoas já levantam reclamando. A maioria das pessoas já levanta, quando coloca o pé no chão, já pensando o que tem que fazer. Mas não agradece a Deus pela vida. Muitas pessoas já se levantam e vai cuidar da casa e já reclamando porque tem muita coisa para fazer, tem roupa para lavar, tem vasilhas para lavar, tem almoço para fazer e tal, e tem que ir para o trabalho, tem que fazer isso e aquilo, está preocupado demais como Marta. Mas Maria escolheu a boa parte. Dando sempre graças por tudo. Já deu graças a Deus hoje? Já agradeceu porque tem uma roupa para lavar, uma casa para lavar, uma vasilha?
Já agradeceu porque na tua casa tem um alimento, tem a água, tem as tuas mãos, tem os teus pés, e você está sobre os seus pés, você pode andar, você pode falar, você pode ouvir, você pode ver, você não tem deficiência. Você já agradeceu a Deus hoje? Já agradeceu por essa luta e por essa prova que você está passando? Porque está passando, está difícil, mas Deus está te fortalecendo, você está de pé. Tem gente que não consegue sobreviver uma luta, desiste no meio do caminho, retrocede, preferem perder as suas vidas do que confiar no Senhor. Já agradeceu a Deus hoje? Por você estar de pé, pelo Senhor te nutrir, pelo Senhor te fortalecer. Já agradeceu por essa luta que tem te forjado, tem te ensinado, tem feito você ser mais forte, tem gerado testemunho na tua vida em saber que Deus está presente contigo? Aleluia! Creia, somente creia, que Deus está no controle de todas as coisas. Que estejamos o coração grato a Deus, mais grato, mais grato. A gratidão gera abundância, a gratidão gera riquezas, a gratidão gera prosperidade, a gratidão gera bênçãos. Seja grato no pouco, seja grato nessa luta, ainda que esteja difícil. Não olhe para a circunstância, mas olhe para Deus, porque no tempo certo Ele vai fazer essa luta cessar, porque aquele que fez o vento cessar é o mesmo que faz o vento se acalmar na tua vida. Mas esteja na posição. Não murmure não reclame não retroceda. Murmuração, quando nós começamos a murmurar, nós estamos dando legalidade ao inimigo. Porque nós estamos falando assim, quando nós começamos a murmurar e reclamar, automaticamente nós estamos dizendo que Deus não está no controle. Automaticamente nós estamos dizendo que Deus não tem poder. Automaticamente nós estamos dizendo que nada vai mudar. Automaticamente estamos dizendo que nada vai acontecer. Não murmure, não reclame. Mas quando nós combatemos com a palavra do Senhor, Jesus ali no deserto, ele combateu com uma palavra. Quando o diabo ali apresentou as riquezas do reino, Jesus ele combateu com a palavra. Combata com a palavra o negativo, combate com a palavra aqueles que às vezes falam mal de ti. Aleluia. Combata com a palavra os sentimentos, os maus pensamentos. Combata, repreenda os pensamentos negativos, repreenda. Em nome do Senhor Jesus. Não aceite qualquer coisa, não aceite a derrota, não aceite a escassez, não aceite a falta de oportunidades, mas clama ao Senhor, porque é através das orações que nós temos vitória. Glória a Deus. A passagem que está lá em Mateus 4, em Lucas 4, fala quando Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali a palavra diz que ele estava jejuando 40 dias e 40 noites. O que acontece quando nós estamos na presença do Senhor, fazendo um propósito, orando mais, intensificando mais, pode surgir o inimigo para te afrontar. O inimigo ele não vai mexer com aquele que não está na presença de Deus, não, porque aqueles que estão frios, mornos, o inimigo vai deixar ele quietinho. Mas nós que estamos na presença do Senhor, orando, clamando, fazendo o que é certo, buscando estar cheio da presença, buscando os dons espirituais, nós estamos incomodando o inferno. Mas não retroceda, porque o inimigo ele cai por terra. E a palavra diz que Jesus estava jejuando 40 dias, 40 noites. Jesus estava ali mortificando a carne. Mas o inimigo teve a ousadia de ir lá provocar ele. E qual foi a primeira tentação? O diabo pediu para Jesus transformar pedras em pão. E o que Jesus fala?
Ele combate com a palavra. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de Deus. E qual foi a segunda tentação? O diabo levou Jesus ao templo e pediu para se jogar lá. Se jogar para baixo. E o que Jesus respondeu? Não se deve tentar a Deus. Foi com a palavra. Combata com a palavra. Se você está sendo afrontado, combata com a palavra. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Combata com a palavra. O desânimo bateu, combate com a palavra, com a oração. A tristeza veio, combate com a palavra. Alguém te humilhou, combate com a palavra. Qual foi a terceira tentação? O diabo mostrou os reinos do mundo. Prometeu dar tudo se Jesus o adorasse. Aleluia. Jesus mandou ele embora. Jesus não aceitou nenhuma oferta, porque o reino já era dele, a glória era dele. E ele respondeu: pois só a Deus devemos adorar. Ali Jesus fechou todas as brechas. O diabo viu que ali não tinha entrada, não tinha jeito. E quando nós nos posicionamos, quando nós tomamos a posição de filhos, de servo, com autoridade, o inimigo ele tem que se bater em retirada, porque ele não tem poder. Aleluia. O inimigo ele não suporta a fidelidade. O inimigo ele não suporta quando nós estamos cheios da presença de Deus. O inimigo não suporta quando um crente às vezes está passando pela prova, ele está ali atentando com os pensamentos, mas aquele irmão e aquela irmã está ali perseverando, crendo, está ali saltando na presença do Senhor, está ali marchando, está ali falando em dons de língua, e esquece dos problemas porque entregou para Deus. Aleluia. Porque a nossa vida vai muito mais além do que os nossos problemas. Nós não estamos apegados às coisas dessa terra. E a palavra do Senhor diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Provas nós iremos passar, lutas nós iremos passar, mas o que o Senhor nos ensina é perseverar em oração. Tá difícil, tá doendo? Persevera. Tá difícil? Tá cansado? Ore, agradeça, persevere. Porque essa luta vai passar. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Porque Jesus venceu e nós venceremos. O Senhor sabe a nossa limitação. O Senhor sabe até onde nós conseguimos ir sozinhos. E quando nós não damos conta mais, quem peleja por nós? Jesus. Creia, somente creia. Que Deus está no controle de todas as coisas. E é Ele quem renova as nossas forças. Aleluia. Que Deus esteja contigo. Que Deus te abençoe ricamente. Que não falte a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Que não nos falte o entendimento. Que não nos falte força, porque o Senhor é aquele que nos supre as nossas necessidades físicas,
emocionais, espirituais, carnais. O Senhor supre tudo. O Senhor é aquele que está conosco quando nós não conseguimos caminhar sozinhos. Ele vê o nosso esforço, o nosso posicionamento, o nosso desejo que está dentro do nosso coração. Mas assim como a palavra diz, desperta tu que dormes, porque não tem como Deus trabalhar naquele que não quer ser despertado, naquele que se acomodou. Como que Deus vai trabalhar se depende de nós? Se nós temos que nos posicionarmos e buscarmos a presença dele. Não tem como Deus trabalhar naquele que já está morto. Deus pode ressuscitar, sim. Mas quando nós levamos para o contexto de que para Deus trabalhar nós temos que dar o lugar, é porque Deus ele não é invasor. Para que ele possa trabalhar, para que ele possa nos encher, precisamos nos colocar à disposição. Deus ele tem o poder de ressuscitar até mortos. Com certeza. Mas Deus ele não quer nada forçado. Ele quer que nós nos colocamos à disposição. Ele quer que nós nos levantamos. Ele não quer obrigar ninguém a servir a ele. É por livre e espontânea vontade. Mas aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate na porta, a porta abre. E se nós buscamos a sua presença, ele vai derramar a sua presença para aqueles que buscam, aqueles que querem, aqueles que desejam, aqueles que almejam. E o plano de salvação para a nossa vida, muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos estão ouvindo, mas para ser escolhido não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Então a palavra nos diz nesse dia, desperta tu que dorme, desperta tu que está morto. Para nós não andarmos de qualquer forma, andar sem direção, não andar insensatos, mas entender a vontade dele. Não nos encher de contenda, mas encher do Espírito. Como nós vamos encher do Espírito? É orando, é clamando, é entregando a presença do Senhor, é salmodiando, é cantando hinos, é orando, é clamando, é jejuando. Cada um sabe o que precisa de ser feito. É com esforço, é com espontaneidade, é com vontade, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Fique com essa palavra, que Deus abençoe grandemente sua vida, seu domingo. Que você venha ter um dia abençoado, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo nesse dia de hoje. Que Deus esteja contigo, te livrando, te guardando de todo mal. Que Deus esteja te dando direção, sabedoria, estratégia. Que Deus te acompanhe sempre.